encontramos na sala, ou numa das salas de investigadores externos do Museu Nacional de Arqueologia. Por estes espaços, muitos trabalhos de investigação, muitas teses de doutoramento, muitos mestrados, muitas monografias foram realizadas ao longo de décadas e décadas. Grande parte da vitalidade de um museu de arqueologia, mais a mais nacional, passa por aqui. Pelos investigadores de todo o mundo, literalmente de todo o mundo, que frequentam o museu e que encontram aqui um porto de abrigo para as suas investigações, para os seus sonhos, muitas vezes para os seus projetos de vida. Não é raro sermos confrontados positivamente, sermos chamados a ver coisas novas, bonitas, que nos encantam nestes espaços. E isto coloca-nos uma questão interessante, que é a da novidade em arqueologia, da descoberta. Diria até mesmo, utilizando uma palavra que nós arqueólogos temos muito pudor em usar, o mistério. De facto, seria estranho que alguém se interessasse por arqueologia e não gostasse do prazer da descoberta. E diria mesmo da descoberta inusitada, daquilo que ninguém previa que pudesse acontecer. Só que nós temos limites, nós arqueólogos, para a nossa capacidade de antecipar o inexplicável, o que ninguém previa que pudesse acontecer. E isso é a nossa força e a nossa fraqueza ao mesmo tempo. Há grandes descobertas no passado da arqueologia que começaram por ser veementemente negadas pelo establishment científico da altura. Lembremos o caso da arte rupestre paleolítica, Altamira, que foi considerada necessariamente uma fraude para enganar os pré-historiadores da altura. E depois veio a demonstrar que era mesmo verdade. Portanto, nós arqueólogos devemos, relativamente à novidade, ter uma atitude humilde de estar disponíveis para, evidentemente dentro de limites. Não nos venha alguém dizer que descobriu a prova de que no passado era a Terra que andava à volta do Sol, perdão, era o Sol que andava à volta da Terra, e não o contrário, como eu acabei de dizer antes, o que temos como verdade consolidada e insuscetível de negação. Dentro deste horizonte difuso da novidade, do que não conseguimos explicar e de que temos, em relação a isso, ter alguma humildade, ocorre-me lembrar um exemplo de achados, que tenho aqui alguns perante mim, por uma vez que foram pedidos por uma investigadora para serem estudados. São os achados feitos no início do século XX, na Serra do Alvão, pelos padres José Branha e Rafael Rodrigues. Especialmente o primeiro, José Branha, ficou mais conhecido. Foram feitos, na maior parte, se não todos, em monumentos megalíticos, em antas da Serra do Alvão. E neles encontramos objetos, mobiliário, que se diria normal, comum, que não nos suscita nenhumas dúvidas que se possa encontrar em antas, como, por exemplo, vejamos, machados de pedra polida. Um machado de pedra polida, de uma secção que indica que talvez não seja muito antigo do Neolítico muito antigo, mas é compatível perfeitamente encontrar este tipo de machados em antas, em monumentos megalíticos. Também encontramos nestes locais outros achados razoáveis, normais, diria, por exemplo, cerâmica. Embora, na realidade, este fragmento de cerâmica que tenho comigo agora na mão me pareça já claramente não neolítico, mas porventura da idade do cobre, se não mesmo da idade do bronze, o que ainda é aceitável, porque os monumentos megalíticos, enquanto tal, ou pelo menos a sua percepção no espaço e o seu uso, mesmo que já não como túmulos, continuavam a ser frequentados e usados no início das idades dos metais. Portanto, diríamos que ainda estamos no universo do razoável e do possível, sem grandes objeções que consideramos encontrar nestes locais. Só que os achados dos padres Branha e Rodrigues iam muito mais longe. Eles encontravam, por exemplo, um conjunto de pedras vastas, diversificadas, variadas, com claramente, ou duvidosamente, mas em alguns casos claramente, figurativas, trabalhadas, afeiçoadas, trabalhadas por ação humana de forma a dar-lhes o sentido de figuras.
Por exemplo, esta é uma das mais figuradas na bibliografia da época, início do século XX. É uma pedra, obviamente, de um material duro, pesado, densa e afeiçoada, adaptada, com uma espécie de cabeleira ou espinha ou coluna dorsal e espinhado para um lado e para o outro, e depois à frente um focinho com olhos e boca claramente intencional. Para quem conhece pré-história europeia, lembra um pouco, e reparem que não tem nada a ver nem com a geografia nem com o tempo, algumas das figuras pisciformes de Lepenskivir na zona oriental da Europa, no Danúbio, e aí datadas do Mesolítico ou no Neolítico muito antigo, mais provavelmente, normalmente do Mesolítico. Não estamos nada perante esse universo. Embora haja alguma semelhança formal. E aqui não temos dúvidas de que é uma peça afeiçoada, trabalhada, preparada por mão intencional humana. Mas megalítico, neolítico, idade do cobre, nunca vimos nada disto. Em Portugal, nem na Península Ibérica, nem nos contextos do chamado fenómeno megalítico europeu ocidental. Devemos, à partida, negar que pudesse ser neolítico, idade do cobre, idade dos metais? Bom, uns dirão que sim, outros dirão que devemos estar com o espírito aberto para procurar mais elementos que comprovem estes. E reparem que no início do século XX, quando estes achados foram feitos, foi isso precisamente que ocorreu. Houve, talvez a maior parte dos investigadores da altura, que negaram perentoriamente a veracidade dos achados dos padres da Serra do Alvão. Inclusive poderiam ser os próprios padres que estavam a querer enganar os arqueólogos, ou eles foram enganados, queriam se tornar famosos por coisas fora de todo o que era conhecido na altura. Um dos poucos que não tratou assim estes achados e, pelo contrário, teve o espírito aberto, positivo, de ir ao terreno, foi ao local, visitou os padres, visitou os sítios onde eles trabalharam e ficou em parte convencido, foi José Leite Vasconcelos. E por isso temos no Museu Nacional de Arqueologia esta coleção. Porque Leite Vasconcelos, tendo visitado os trabalhos no próprio local dos padres, ficou convencido que alguns deles podiam ser mesmo verdadeiros. Talvez até a maioria. Embora nunca se comprometeu muito com isso e não se comprometeu também com a atribuição de datação, se seriam mesmo do megalítico ou se não seriam de épocas mais recentes, até a Idade do Ferro, até romano, porque não? Porque nós sabemos que, em alguns casos, há vestígios romanos, peças de época romana, dentro de Antas ou de Hómenes, porque esses monumentos, evidentemente, tal como hoje os conhecemos, foram conhecidos ao longo de todos os séculos, por todas as... e os romanos tinham até uma grande superstição relativamente aos monumentos megalíticos. Portanto, agora, o que para além disto, tornando a coisa ainda mais complicada e mais extraordinária, os padres Branha e Rodrigues diziam ter encontrado, e isso Leite Vasconcelos diz que quando lá foi nunca viu, eram placas tipo alfabética, uma escrita, a escrita do Alvão, diziam eles. Ora, é evidente que a escrita é impossível, está dentro desse horizonte do impossível, que ocorra no mundo neolítico de pastores e agricultores primitivos. A escrita é típico de sociedades pré-estatais, e já estatais depois. E, portanto, teria que ser, no nosso contexto cultural, da Idade do Ferro. Além de que é uma escrita ou uns símbolos pseudo-alfabéticos que deixam muitas dúvidas quanto à sua coerência, racionalidade, realmente funcionalidade enquanto escrita. Nós, nas coleções do Museu Nacional de Arqueologia, uma vez que Leite Vasconcelos as não visitou, não temos verdadeiramente exemplos dessa escrita do Alvão, ou pseudo-escrita do Alvão, mas temos, em todo o caso, plaquinhas. Neste caso, esta também é em cerâmica, um cilindrozinho em cerâmica, com um reticulado interior que tem todo o aspecto de ser ideográfico. Não direi escrita, mas aproximando-se da notação do que mais tarde chamaremos de escrita. Bom, aqui está um conjunto de elementos de que nós, ainda hoje na arqueologia portuguesa, não sabemos o verdadeiro significado, datação, até a autenticidade, e que nos deixam como que desamparados a nós arqueólogos. Por um lado. Por outro lado, deixam-nos também muito, diria,
jubilosos, porque na realidade são estes inexplicáveis que conduzem a investigação e se constituem o fermento básico do ser arqueólogo, do gostar de arqueologia e, em geral, do gostar de história. Podemos concluir que parte disto é falso no futuro. Se o concluirmos, muito bem, avançamos. Se, pelo contrário, concluirmos que houve uma região do país, da Península Ibérica, por acaso em Portugal hoje, onde, durante ainda o Neolítico final, a Idade do Cobre, se fizeram figuras destas, um pouco estranhas, com ar de peixe ou com ar de pássaro, noutros casos, ou de mamífero terrestre, bom, isso será certamente uma grande e importante descoberta para a pré-história europeia. Para já, por prudência, e este é o lado, diria, menos agradável dos arqueólogos, não falamos no assunto muito. Mas não há razão para não falarmos. Sobretudo aqui no museu, que é o local da liberdade, da investigação, sem qualquer tipo de barreiras que seja.